Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Fundação da Cidade de Lisboa para esta conferência denominada Lisboa Judaico-Medieval. Mais uma das conferências do ciclo Expondo Lusitanos, a quem para já devo um grande agradecimento ao Dr. António Cristão Tavares, que nos tem ajudado aqui na Fundação, também na sua condição de curador da Fundação, nestas iniciativas, que têm sido, enfim, bastante bem-sucedidas em termos da aceitação e das palavras simpáticas que depois dirigem, enfim, aos oradores, em particular, pela sua qualidade, pelos temas que trazem aqui, e é este o caso de hoje também. Temos aqui o grato prazer de ter hoje entre nós, como orador, o professor Manuel Fialho Silva, que é alfacinha, natural de Lisboa, e que fez a sua licenciatura em 2006 na área de Línguas e Literaturas Clássicas, tirou o mestrado em Estudos Clássicos no ano de 2010 e fez o seu doutoramento em História em 2017. E atualmente está a fazer um outro mestrado sobre Arqueologia. O professor Manuel Fialho Silva é investigador do Gabinete de Estudos Lusitanos da Câmara Municipal de Lisboa, desde 2009. É membro do Centro de História da Universidade de Lisboa, onde integra o grupo de investigação Encontros Culturais e Sociedades Interseccionais. É também investigador colaborador do UNIARC, o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. E em 2017, como disse, defendeu a sua tese de doutoramento em História Medieval na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, intitulada Transformações Urbanas na Lisboa Medieval, das Taifas ao Rei Dinis. Atualmente trabalha na história dos judeus de Portugal e na arqueologia medieval do período islâmico. A sua tese de doutoramento, intitulada Transformação Urbana na Lisboa Medieval, das Taifas ao Rei Dinis, foi publicada em 2022 pelo Centro de História da Universidade de Lisboa. Para além disso, publicou algumas dezenas de títulos e participou em vários eventos científicos nacionais e internacionais. É, portanto, com grande expectativa que aguardamos a sua conferência. Tenho a certeza que vai ter também no final algumas questões da assistência, como é habitual, quando os assuntos de facto despertam a curiosidade e o interesse da assistência, que hoje acho que temos aqui um recorde de presença, que também nos apraz a registrar. Se calhar temos vindo para instalações maiores, temos que ir à Câmara do Subsídio para... Aproveito desde já também para dizer que, porque depois no fim já há algumas pessoas que naturalmente têm de sair e se calhar não consigo ir a tudo, que vamos ter uma próxima conferência que já será no dia 11 de fevereiro e terá como tema Lisboa Islâmica Medieval. E será feita pelo conhecido e reconhecido professor António Dias Faria. E, portanto, no dia 11 de fevereiro. Entretanto, antes, no dia 5 de fevereiro, vai ser inaugurada uma exposição de pintura do Pedro Castelo Branco, que vai também até o dia 7 de fevereiro, entre as 15 e as 18 horas. Portanto, temos aqui este programa já anunciado, que depois receberão naturalmente pelos meios habituais, e até pela Agência Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, onde esta conferência até mereceu um destaque especial no agendamento destas iniciativas que há na cidade de Lisboa. Portanto, sem mais demoras, e agradecer muito, dizer que é um privilégio e uma honra termos connosco na Fundação o professor Manuel Fialho Silva. Eu gostava então de passar a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao Sr. Presidente da Fundação, António Carlos Rodrigues, é com muito gosto que aceita este convite e tenho todo o gosto em fazer esta conferência, estar aqui presente. Agradeço bastante à Fundação e penso que estes trabalhos são muito importantes para a comunidade lisboeta e é um serviço bastante importante que se faz aqui. Vou então dar início a esta apresentação. É uma apresentação sobre um tema que eu tenho estudado nos últimos anos, devido a um desafio que me foi feito, e que agora não vou aqui falar muito sobre isso, mas foi-me feito um desafio aqui há uns anos para fazer um estudo aprofundado sobre
dos judeus de Portugal e, portanto, estou aqui no cruzamento de dois temas que me aprazem muito, que é a cidade de Lisboa, sobre a qual tenho trabalhado desde que faço investigação, e os judeus medievais, que é o outro tema que se cruza aqui. Queria começar por saldar algumas dívidas. Acho que é honesto. O meu pai ensinou-me que se deve pagar as dívidas sempre, e por isso queria começar por isso. A professora Maria José Ferro Tavares é a pessoa que mais contribuiu decisivamente para o estudo dos judeus medievais de Portugal, e, portanto, o seu nome não poderia deixar de ser aqui invocado. E, de facto, muito do trabalho que tenho feito na Comunidade sobre os Judeus é integrador, e por isso penso que faz todo o sentido recordar aqui o seu trabalho. E continuará, a professora Maria José Ferro Tavares, continuar a investigar e continuar, com certeza, a fazer coisas muito relevantes nesta área. Além disso, referi também aqui uma outra pessoa, o engenheiro Augusto Vieira da Silva, que já não nos acompanha, obviamente. É uma personagem fundamental na lexicografia de Lisboa, e que fez trabalho sobre esta cidade, um trabalho ímpar, que merece o nosso reconhecimento, e daí esta minha evocação também. Portanto, são duas dívidas que eu não queria deixar aqui de saudar, estas duas pessoas. Outros haverá, que citarei no decorrer da conferência, como já vão perceber. Queria começar aqui por trago-vos aqui duas citações, uma em inglês e outra em francês, autores estrangeiros. Não é que não haja autores portugueses a refletir sobre estes temas, mas essas duas frases parecem completamente incisivas e muito importantes, e sobretudo de dizer num evento para o grande público. A história, muitas vezes, é levada à corrente do presente. E eu penso que temos que ter bastante cuidado com isso. Porque é normal que nós olhemos para fora com os olhos do presente, não temos outros olhos, são os nossos olhos. Portanto, isso por um lado é normal. Agora, não podemos deixar de perceber que o mundo anterior, o mundo do passado, era diferente do atual. E, portanto, temos sempre que fazer um esforço para perceber que vamos entrar noutro sítio. E esta frase deste autor inglês, o Leslie Holmes Hartley: "The past is a foreign country, they do things differently there." Portanto, realmente, o passado é algo diferente, e eles no passado fazem as coisas de modo diferente. É outra coisa. E, portanto, o mundo que vamos entrar a seguir este slide é um mundo completamente diferente do atual, em que judeus, cristãos e muçulmanos tinham relações completamente diversas das atuais. E, portanto, temos de fazer um esforço para esquecer o que está a passar hoje em dia e entrar noutros sítios. Porque realmente eles faziam as coisas de modo diferente. Além disso, a outra frase, "les hommes ressemblent leur temps à leur père", ou seja, os homens assemelham-se mais ao seu tempo do que aos seus pais, é uma frase do Marc Bloch, que se diz que está a citar um antigo provérbio árabe. Também parece muito importante, parte do mesmo princípio, que o passado é diferente, mas sobretudo que as pessoas que viveram no passado faziam as coisas de acordo com o seu tempo. E, portanto, o tempo faz o homem, e não o contrário. Pronto, isto é só uma espécie de prelúdio para a coisa. A presença hebraica na Península Ibérica é muito antiga, muito antiga. Não vou entrar aqui no campo da antiguidade, não é a minha especialidade, e vou começar pelo ponto que nós temos a certeza, portanto, temos uma certeza arqueológica, assim, da presença judaica em Lisboa. Este mapa não tem ainda assinalado essa presença. A presença judaica está assinalada nas estrelas azuis, faz todo sentido, não é? Nestas pequenas estrelas azuis. Vou tentar apontar aqui, se consigo, exato.
estas estrelas azuis, e nota-se claramente, portanto, falta uma estrela em Lisboa, obviamente, mas o que é sobretudo interessante é percebermos que a sua presença era mais notória a sul e no levante da Península Ibérica, precisamente a área geográfica mais urbanizada, mais romanizada, ou seja, onde Roma deixou uma marca mais sólida. Isto não me parece nada ocasional, porque de facto o mundo cultural hebraico move-se no mundo urbano. Okay? Daí fazer todo sentido que esta presença seja mais marcada na parte, portanto, sul e leste, no levante da Península Ibérica. Relativamente aqui a Lisboa, portanto, a evidência mais antiga e clara desta presença é uma peça fantástica, porque nem sequer está completa, mas aquilo pouco que resta diz-nos muito. Portanto, é uma menorá, obviamente, como se pode mais ou menos perceber. Antes disso, vou explicar onde é o sítio e já vamos ver a peça melhor. O sítio onde foi encontrada é no atual Hotel Áurea Museum, um hotel que fica na margem ribeirinha, ao pé de onde saem os grandes cruzeiros da Palmeiras. Okay? E esta planta serve para isso, para se perceber onde fica o Hotel Áurea Museum. Está aqui o Teatro Romano, por baixo da sede de Lisboa, portanto estamos no centro histórico de Lisboa, na margem ribeirinha, e esta linha de litoral é uma reconstituição daquilo que seria no período da Antiguidade Tardia, aproximadamente. Aqui vemos melhor do que é que estamos a falar. Então, a peça tem uma menorá, como se sabe, portanto, aquilo que nós chamamos vulgarmente do candelabro judaico, não é? Com também um lulav, que é este ramo que se encontra aqui. E, portanto, isto não nos dá muita dúvida que se tratará de uma marca da presença judaica. O que era isto? E como é que se percebeu o que era isto? A professora Macarena Bustamante Alves, que é uma arqueóloga especialista neste período, na Antiguidade Tardia e também no Império Otomano, desenvolveu dois argumentos, sobretudo, para defender esta tese, e diz-nos que a tipologia e morfologia desta peça segue a transição dos selos de pão. Isto, portanto, é uma marca de pão. Servia para colocar esta marca no pão ázimo dos judeus, compreendem? E porquê é que ela achou isto? Portanto, esta tipologia segue a tradição dos selos da Península Ibérica, cerâmicos, circulares e com dimensões que permitem segurá-los facilmente com a mão. A impressão do motivo iconográfico é muito fraca, pelo que a reprodução em positivo deveria ser feita num produto que não alterasse muito a morfologia do produto, ou seja, estamos a falar do pão, o pão ázimo, e após a cozedura, portanto, não haveria grandes alterações estruturais que ajudaria a manter, portanto, a forma do pão e o sabor do pão. Portanto, isto, em princípio, é uma marca de pão. Ora, uma marca de pão existe num sítio onde está uma comunidade. Obviamente que não se trata, pelo menos quanto a mim, é a interpretação que eu tive. Para haver uma padaria onde se faz pão e que se mete a marca na comunidade judaica, é porque existe uma comunidade judaica. Não se vai fazer isso num sítio onde eles estão meramente de passagem, parece-me. Portanto, entre os finais do século IV e o início do século V, Lisboa terá tido uma comunidade judaica. A partir daqui temos um problema. Temos um problema porque segue um silêncio de vários séculos sobre esta comunidade, tanto na documentação como na arqueologia, e, portanto, não temos mais nada até bastante mais tarde. Sabemos, no entanto, algumas coisas, é isso que vou dizer aqui rapidamente. Durante o período do domínio visigótico, os judeus na Península Ibérica prosperaram bastante economicamente, mas as condições sociais foram-se degradando progressivamente, sobretudo desde o Terceiro Concílio Toledo, em 579, culminando numa perseguição brutal feita pelo rei Égica, já no final do século VII, já quase no início do VIII, e portanto já perto da chegada do Islão, há uma perseguição incrível, há um processo de escravização coletiva. Todos os judeus que não se convertessem ao cristianismo eram escravizados, há conversões forçadas,
a conversão ao cristianismo tornou-se, na prática, obrigatória. Os judeus que já eram convertidos, portanto, os conversos, eram alvos de vigilância, suspeitos de praticar os judaísmo em segredo, nada que nós não tenha vindo a acontecer 1000 anos depois, como sabemos, não é? Portanto, é uma coisa cíclica. E nesta altura, portanto, no final do domínio visigótico, aconteceu coisas muito semelhantes ao que aconteceu 1000 anos depois. E, portanto, tudo isto levou à destruição da vida comunitária. A proibição dos ritos judaicos, da observância do sábado, a proibição da circuncisão, as sinagogas foram fechadas, confiscadas, e, portanto, foi um período terrível. Este do final do período visigótico. Depois de um período de grande prosperidade económica, que as comunidades judaicas adquiriram relevância, poder político, peso social, depois houve uma perseguição brutal. Obviamente que isto, perante o cenário de perseguição dos últimos reis visigodos, a chegada do Islão à Península Ibérica não foi mal vista por estas comunidades, como é óbvio. Pelo menos faz sentido. Há diversas teorias sobre a participação dos judeus na instalação do Islão na Península Ibérica, mas a verdade é que as fontes documentais não esclarecem o seu papel, sendo apenas possível considerar que as comunidades hebraicas terão reagido de modo diverso, muito diverso, segundo a situação política e social em que se encontravam e conforme aquilo que lhes era apresentado pelas novas autoridades islâmicas. Portanto, o processo de conquista islâmica foi muito complexo. Só isso em si foi um processo complexo, foi um processo diferente em sítios diferentes. Em alguns sítios houve conquista militar, houve conflitos militares, noutros houve simplesmente negociação e as cidades foram entregues mediante uma negociação e as elites permaneceram exatamente as mesmas, sem sequer se terem que converter. E, portanto, é um processo complexo e diferente em determinados sítios da Península. Aqui no nosso canto português, posso dizer, saindo um bocadinho fora daqui do tema, posso dizer que no nosso canto da Península Ibérica foi feito, em princípio, aquilo que os historiadores defendem, é que terá sido feito um pacto, semelhante ao pacto que foi feito na área do Levante. E estes pactos envolviam a presença, diria, nas primeiras décadas, e durante o primeiro século, uma presença tênue das autoridades islâmicas e a manutenção das elites, que já cá estão. Depois isso foi-se alterando com o tempo, depois há vários fenómenos de rebeldia, que depois, obviamente, com fenómenos de rebeldia há fenómenos de imposição da autoridade, e tudo isso vai mudando com o tempo. Mas, de facto, neste processo inicial, os judeus terão reagido de forma diferente e diversa, conforme a realidade que se lhe era apresentada. Agora vou falar um pouco de uma coisa que, quanto a mim, parece bastante interessante, espero que também vos interesse, que é a identidade sefardita. O que é que são os sefraditas? Quando falamos em sefraditas, do que é que estamos a falar? Quem é que são as pessoas sefraditas? Porquê é que são sefraditas? O que é que eles achavam disso? Isso parece-me muito interessante. Em primeiro lugar, temos que falar de uma coisa chamada o Estatuto de Dhimmi. O Estatuto de Dhimmi era um estatuto oferecido no Islão, oferecido, quer dizer, possibilitado no Islão às pessoas que eram aos judeus ou cristãos. Entravam neste estatuto, tinham a proteção legal das autoridades e, em troca, tinham que submeter, ou seja, pagar uma taxa e jurar fidelidade em termos militares, quer dizer, perante algum problema militar, essas pessoas tinham que estar do lado das autoridades islâmicas. Portanto, esse era o pacto feito com estas pessoas, o pacto dos Dhimmi. Isto foi feito no Al-Andalus e funcionou até acabar o Al-Andalus. E aqui importa lembrar uma coisa, importa lembrar aquela afirmação do Hartley, no passado nós fazíamos coisas de modo diferente, e por isso nós temos de nos lembrar aqui, tenho que fazer aqui um parênteses. Na Idade Média não existiam direitos humanos, não existiam Estados laicos. Tudo isso é uma realidade presente, contemporânea. E, portanto, não faz qualquer sentido nós estarmos a julgar o passado medieval, quer cristão, quer o islâmico, quer dizer, segundo um olhar. Quer dizer, aquelas pessoas não tinham direitos humanos, claro que não tinham. Nunca lhes passou pela cabeça, como daqui a 1000 anos há de haver regras, para irmãos, que não nos passam agora pela cabeça. Portanto, temos que fazer este esforço, não olharmos com um juízo de valor para isto.
Portanto, este estatuto era o que era. As pessoas realmente não estavam numa posição de igualdade, e seria uma fantasia. Os judeus e os cristãos no Islão não estavam numa posição de igualdade, estavam numa posição de submissão. Mas essa posição de submissão era inserida num enquadramento legal e jurídico que lhes dava proteção. Ok? Os separatistas desenvolveram uma identidade em constante diálogo com as influências muçulmanas e cristãs, depois de uma segunda fase. Numa primeira fase, os separatistas mantiveram a sua diferenciação cultural, preservando as suas práticas, o estudo da Torá, o cumprimento dos mandamentos judaicos, enquanto absorviam influências da cultura muçulmana, patentes na língua, o ladino, na literatura, na produção científica, na estética artística, na arquitetura religiosa, na arquitetura doméstica, etc. Numa segunda fase, absorveram tudo isso da cultura dominante dos reinos cristãos. Portanto, souberam navegar estas complicadas águas da política ibérica durante toda a Idade Média, com muita mestria, até aquele dia que nós sabemos, de dezembro de 1496, que o Dom Manuel resolveu acabar com a presença em Portugal, já antes tinha sido feito em Castelo, como sabemos, mas já lá vamos, chega ao fim. Queria-vos então, esta questão da identidade sefardita, falar aqui de três, muito brevemente. Quando pensamos na identidade, nós temos sempre heróis, sempre. Para haver uma identidade, existem os heróis dessa identidade. E os sefarditas, nesta fase, muito claramente, porque como a identidade sefardita se funda, portanto, inicia-se no período al-Andalus, estas pessoas são pessoas que viveram nesse período. O Azza ibn Shaprat foi conselheiro, portanto, viveu no século X, foi conselheiro e coletor de impostos do califa Abdalrahman III, foi médico, foi diplomata, foi tradutor, e mecenas de poetas e patrono de escolas hebraicas. Portanto, e não se espantem com todas as pessoas nesta altura, e até relativamente há pouco tempo, eu diria, as pessoas faziam muita coisa ao mesmo tempo. Não havia a especialização que nós temos hoje em dia, somos ultra especialistas numa coisa, e não estudamos mais nada, funilamos muito. Não. E aqui, então, é pelo contrário. O polímata era a regra. A pessoa, quando estudava sempre muita coisa. Perdão. Depois, portanto, era uma pessoa com grande influência na corte califal. E isto impulsionou a cultura hebraica de um modo bastante importante, porque a cultura hebraica pôde ser patrocinada por pessoas que tinham capacidade económica para o fazer e estavam numa situação política e social ideal para o fazer. O Samuel Anagid, o Ismael Ibn Nagella, e aqui só estamos a ver uma coisa interessante, estamos a ver dois nomes, um nome em hebraico e um nome em árabe. Ele assinava com os dois nomes, escrevia árabe de uma forma extraordinária, aliás foi por isso que subiu ao cargo que teve, que foi de vizir do rei de Taifa ao Mustansir Granada. Isto, portanto, era uma fase em que já o califado se desagregou. Depois da desagregação do califado, existiram vários reinos, pequenos reinos islâmicos, e este judeu, Samuel Anagid, foi realmente vizir, portanto, uma pessoa com extraordinário poder, foi poeta, e foi um poeta importante, não foi poeta, como eu agora sou vizir, também sei dizer umas coisas, toda a gente ia ouvir, não, ele foi realmente poeta a sério. E aplicou a métrica e os temas da poesia árabe à poesia hebraica. Isto foi realmente importante para a poesia hebraica. Foi comandante militar, o que não é uma coisa que nós estejamos muito à espera de encontrar na comunidade judaica, mas de facto é um exemplo de um comandante militar hebraico. Foi filósofo, isto porque escreveu realmente textos no âmbito da filosofia. Um filantropo, porque financiou e patrocinou, quer dizer, inúmeras obras dos intelectuais da época. Foi teólogo e também, há que dizer, um bom viva. Tem imensos poemas sobre o vinho, sobre o amor, e realmente é uma personagem extraordinária. Recomendo-vos, se quiserem, se interessarem pelo tema, a espreitarem a vida deste homem e a sua produção poética. É muito interessante.
E por fim, muito rapidamente, o Maimónides, que não vou entrar por aqui, o Maimónides é um filósofo muito conhecido, médico, filósofo e teólogo, já numa época posterior, já durante a presença almohade da Península Ibérica, uma presença muito menos tolerante das outras religiões dentro do seio do Al-Andalus, e por isso Maimónides acabou por emigrar para o Egito, onde se deu melhor. Não é que não fosse um país muçulmano, o Egito também era muçulmano nesta altura, mas onde se deu bastante melhor do que o Al-Andalus colocou os almohadas, a situação não estava simples para o Maimónides. E, portanto, isto são heróis, são pessoas que ascenderam um estatuto comparável aos heróis mitológicos, e cuja vida, são pessoas que realmente viveram, mas depois é claro que há sempre um certo romance, uma certa lenda que cresce à volta destas pessoas, mas que forma e faz os exemplos, portanto, os exemplos de vida que depois vão definir a identidade sefardita, portanto, são autênticos modelos identitários. Falar aqui também de uma coisa que se chama o excepcionalismo sefardita, que é uma noção que me agrada bastante, não é minha, é deste professor, o professor Ross Brand, um historiador estadunidense, atual titular da cátedra de Estudos Judaico-Islâmicos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E esta noção é muito, muito, muito interessante. Portanto, para este especialista, o excepcionalismo sefardita, portanto, excepcionalismo, o que é que isto quer dizer? Que se consideram excepcionais, fora da norma, fora daquilo que é regular. Mesmo dentro das comunidades hebraicas, estão a perceber? O sefardita, não digo atual, obviamente, mas nesta época e até relativamente há algum tempo, isto existia sem qualquer dúvida. E tem origem no século X, devido aos cargos onde chegaram estas pessoas, às posições privilegiadas dentro desta diáspora, da diáspora ibérica, que estas pessoas chegaram. Há uma coisa muito interessante. Isto é um texto escrito de uma carta, uma citação de uma carta, escrita por um judeu, Nahum e Saluk, isto são nomes realmente meio árabes, isso não há nada a fazer, de origem hebraica, obviamente, mas depois arabizados, o que é normal. Eles dizem-nos isto sobre o Al-Andalus, e, portanto, sobre a Península Ibérica. A terra é fértil e tem abundância em rios, mananciais e aquedutos, uma terra de trigo, azeite e vinho, de frutas e toda a sorte de iguarias, de jardins e pomares, de árvores frutíferas de toda a espécie, entre as quais aquela de cujas folhas se alimenta o bicho da seda, e que possuímos em grande número. Nas montanhas e bosques do nosso país, extrai-se a conchumilha em grande quantidade. Há também montanhas cobertas de açafrão e com filões de prata, ouro, cobre, ferro, estanho, chumbo, enxofre, porfírio, mármore e cristal. Mercadores concentram-se nela, e negociantes de confins da terra, do Egito e de países vizinhos trazem especiarias, pedras preciosas, artigos magníficos para reis e príncipes, além de todas as mercadorias desejáveis do Egito. O nosso rei, ele está a falar do Abdallah III, califa, acumulou um colossal tesouro em prata, em ouro e materiais preciosos, como nenhum outro monarca jamais possuiu. Portanto, ele tinha muito orgulho de estar inserido na corte do Abdallah III. E faz aqui um panorama espetacular. Quem ouve isto, quer dizer, ficamos na Península Ibérica, era um espaço fantástico. Isso leva que nós pensemos que é um bocado fantasioso. Ainda por cima, uma coisa escrita na Idade Média, escrita no século X, não, isto tem aqui, é um exagero. Sim, podemos achar que sim. O problema é este. É que, atualmente, com os estudos feitos por causa do aquecimento global, tem-se feito muitos estudos nesta área e tem-se estudado muito o passado climático. E o passado climático é interessante, exatamente para isto, porque o passado climático mostra-nos que entre o século IX e o século XII houve realmente uma coisa chamada o ótimo climático medieval, em que a Península Ibérica foi, de facto, um sítio extraordinário para se viver. Porquê? Porque os invernos foram pouco frios e os verões não foram muito quentes. E é isso, mais ou menos, que este gráfico demonstra. O azul são os ciclos de anos frios e o vermelho são os ciclos de anos quentes. E podemos ver perfeitamente, portanto, que temos aqui um período de tempo em que realmente as coisas correram muito bem do ponto de vista climático na Península Ibérica e vamos
comparando com o resto, já se não olhar para os últimos 100 anos, são assustadores, mas pronto, isso é toda uma outra conversa que eu não vou entrar, mas é graças a isso que depois permite todo este olhar para o passado que deve-se aos problemas atuais. E, portanto, afinal, a Península Ibérica foi realmente um sítio excepcional. Outros pontos que este professor Rossbrand adianta, portanto, afirma para a questão do excepcionalismo sefardita, é a descendência da aristocracia de Jerusalém. Portanto, estes judeus diziam-se descendentes diretos de famílias vindas de Jerusalém. Sefarad é, como sabem, no princípio, portanto, o nome dado pelos judeus para a Península Ibérica durante a Idade Média, como um bastião da tradição e da ortodoxia religiosa. Porquê? Porque, desde precisamente esta altura, começámos a desenvolver yeshivas, portanto, escolas judaicas, bastante eficazes e que chegaram a ultrapassar as yeshivas do Oriente, que eram as escolas hebraicas mais conceituadas da época, da Babilónia e de Pomdita, e, portanto, a partir do século X começam estas escolas ibéricas a ultrapassar essas escolas do Oriente, e, portanto, isso deu transformou Sefarad num bastião da tradição e ortodoxia religiosa. Por fim, o conceito da Arab, que é um conceito muito interessante, um conceito islâmico, que se reconhece perfeitamente na identidade sefardita, que é uma alta dignidade moral associada a uma sofisticação cultural e a uma sensibilidade estética refinada. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer gostar de boa música, gostar de boa poesia, gostar de bom vinho, e nesta altura a poesia islâmica, não só a hispânica, mas a poesia ibérica refere o vinho é um dos temas centrais. Portanto, nada comparável à ortodoxia de alguns sítios atualmente. E, portanto, a sensibilidade estética refinada tem a ver, obviamente, com as opções artísticas da época e com as possibilidades económicas que existiam na época para transferir, portanto, para ter pessoas a trabalhar em arte, seja qual fosse a arte, desde a arte manual, à arte escrita, à música, até na questão da alimentação. Há um refinamento nesta época que depois perdura e que dá a estas pessoas esta noção de excepcionalismo. E quanto aos judeus do Garbo? O Garbo quer dizer Ocidente, portanto, os judeus do Ocidente da Península Ibérica nesta época. Portanto, temos que fazer aqui perceber aqui algumas coisas. O Garbo sempre esteve numa posição periférica e a instabilidade causada pelos ataques vikings, que foram recorrentes nas costas, e pelas razias dos cristãos do norte peninsular, foram fatores que debilitaram o desenvolvimento das comunidades judaicas nestas cidades. Porque é preciso também admitir que, nesta época, até ao século XI, as grandes cidades situavam-se no sul islâmico e não no norte cristão. O norte cristão tinha pequenas cidades, se é que podemos chamar cidades. No sul realmente estavam cidades. E isto até ao século XI. A partir do século XII as coisas começam, obviamente, a balança começa a mudar e tudo se altera. Mas, de facto, as comunidades hebraicas existiriam, com certeza, mas não temos notícia dela, nem é normal que tenhamos, porque realmente a documentação, até para a própria história do Garbo nesta época, nos primeiros séculos do Garbo, é muito escassa. Há aqui um nome muito interessante que eu acho que vale a pena dizer, o Harun ibn al-Ushbuni. Al-Ushbuni, obviamente, quer dizer de Lisboa. É um nome referente a Lisboa, portanto, esta pessoa, que é um nome interessante, é um nome que é o Arão, filho de Moisés. E esta parelha de nomes fez com que uma professora, a professora Maria Alfierro, uma especialista arabista, uma especialista em árabe do CSIC, o Conselho Superior de Investigações Científicas de Espanha, eu diria a maior instituição ibérica de investigação, a professora Maria Alfierro afirma, num artigo que escreveu sobre os lemas do Garbo, que esta parelha, Arão e Moisés, pode querer dizer que se trata de um converso judeu que foi médico na corte califal do Abdallah III, a mesma corte onde foi vizir o Azai ibn Shah, foi conselheiro. Portanto, há esta possibilidade.
é uma possibilidade. E não pode passar além disso, no entanto, merece nota. Estamos a falar do único nome hebraico que nós conhecemos no livro do Escritura. Entrando no período cristão, entramos numa realidade completamente diferente, mas importa ainda assim falar aqui da transição. A transição tem uma coisa importante, porque herda muita coisa. Há uma herança das instituições políticas islâmicas no início do reino português que importa perceber. Por exemplo, há pouco falei-vos do Estatuto de Dínio, tal estatuto que oferecia proteção aos judeus e aos cristãos do seio do Islão. Ora, o Afonso Henriques, quando conquista Lisboa, o que vai fazer é importar esse conceito para as próprias comunidades, que depois a situação inverte-se. Os muçulmanos passam a ser, não imediatamente, obviamente, mas passam a ser uma minoria, e pelo menos perdem imediatamente o poder político, não é? A partir do momento que o Afonso Henriques conquista a cidade, em 1147. E, portanto, os judeus mantêm-se na posição de minoria, como já era uma minoria, continuam a ser uma minoria, os cristãos e os muçulmanos invertem a posição. Mas a estrutura legal vai ser exatamente a mesma. O Afonso Henriques vai se reunir, provavelmente, com especialistas de direito islâmico, vai se reunir com, provavelmente, moçárabes, que vão fazer essa ponte. Moçárabes, eu explico o que é, para quem não sabe, os moçárabes são, portanto, os cristãos arabizados, okay? Portanto, pessoas que falavam árabe, que se vestiam como os muçulmanos, e que viviam no seio do Islão, mas eram cristãos. Okay? E o Afonso Henriques vai falar, com certeza, com essas pessoas, para se fazer uma ponte, e vai estabelecer como é que nós sabemos isto, e eu posso afirmar isto com esta certeza toda. É porque os nomes dos impostos que o Afonso Henriques vai aplicar no primeiro foral de Lisboa, que é um foral que não é feito aos cristãos de Lisboa, mas feito aos muçulmanos de Lisboa, o foral de 1170, os nomes dos impostos são a jizia, nada mais que a jizia, o imposto islâmico, é um imposto de capitação cobrado aos homens, para ter família, entre aspas, a partir dos 15 anos. A alfítria, o imposto sobre o nascimento de cada pessoa, homem ou mulher. No momento em que nasce, é pago aquele imposto. E o azul, o imposto sobre os bens móveis e imóveis a favor da comunidade, uma espécie de IRS. Portanto, estes impostos são importados diretamente do conceito de Dínio para o reino cristão e vão se manter até o século XV. Ninguém vai mexer nisto. Não há que nada que mexer. Isto está muito bem feito, funciona e o que funciona não se mexe. Portanto, parece-me muito importante percebermos esta transição. Agora vamos falar mais sobre a Judeia de Lisboa propriamente, as várias Judeias de Lisboa. O primeiro documento que refere a Judeia de Lisboa é este documento, portanto está em latim, mas um latim muito aportuguesado, muito fácil de perceber. Eu vou-vos usar isto em português. Esta é uma carta de vendição, portanto, uma carta de venda, é uma transação imobiliária de umas nossas casas que temos em Lisboa, na freguesia de Santa Maria Madalena, onde se chama, portanto, no sítio que se chama Aljazaria dos Judeus. E estes são os termos. Vai dizer, a oriente está aquilo, a norte, aquilo a norte, a norte está uma via pública e a ocidente estão as tendas do almoxarife e o zelano judeu. E a sul, a África. Isto é os nomes dos ventos, já agora, só para uma informação interessante. A Aquilone é o nome do vento norte, o Áfrico é o vento que vem da África, é o vento sul. E, portanto, a África encontrava-se desta casa. Isto são as confrontações da propriedade. A Dona Regina, judia. Portanto, ficamos a saber que existia a Aljazaria dos Judeus. A Aljazaria dos Judeus já tem sido, não sou obviamente a primeira pessoa que olha para isto e que fala nisto, e foi proposto em determinada altura que a Aljazaria tivesse a ver com a ilha, porque realmente em árabe, Al-Jazira é a ilha, mas a ilha não faz muito sentido, porque não era ilha coisa nenhuma, não havia alguma ilha. Havia sim, provavelmente, eram umas carniçarias. E a palavra Aljazaria pode muito bem vir do árabe, da raiz árabe, jazer, quer dizer matar, portanto, matador, o sítio onde se matavam os animais. Portanto, isto parece-me fazer muito mais sentido do que a etimologia da ilha. Isto também porquê? Porque no mesmo documento se fala de uma coisa chamada os bancos da carne. Portanto,
empurra para que se trate, de facto, de umas carniçarias, e as carniçarias eram nas cidades medievais judaicas, portanto, nas comunidades medievais judaicas, eram fundamentais. Porque, como sabem, os judeus têm preceitos muito claros, muito precisos, o kashrut, as leis que definem as dietéticas judaicas, o modo como se corta a carne. A pessoa que corta a carne tinha que ser um judeu e preparado para o efeito. Okay? Por isso, as carniçarias eram um equipamento, uma estrutura urbana fundamental, tal como a sinagoga, nesta época. E, portanto, nós ficamos a perceber Santa Maria da Madalena, umas carniçarias dos judeus. Depois, mais tarde, isto no reinado de Sancho I, estamos aqui em 1205. Portanto, logo a seguir ao Dom Dinis ao Dom Dinis, peço perdão, ao Afonso Henriques, logo a seguir ao Afonso Henriques. E, portanto, estamos numa fase muito inicial. Agora, a cidade foi conquistada há pouco mais de 50 anos. Ora, podemos falar agora um pouco na questão da segregação espacial, porque é uma coisa que nós pensamos, os judeus viviam num bairro segregado, viviam num bairro fechado, e, de facto, até muito tarde, no reino português, não, os judeus não viveram em segregação espacial. Podemos mesmo dizer que os primeiros reis, até o Dom Pedro, portanto, até meados do século XIV, os reis portugueses não quiseram ouvir absolutamente recomendações papais nenhumas que tivessem que ver com segregação espacial, nem sequer com segregação visual. Era uma coisa que eles viravam as costas, não lhes interessava, e era-lhes apontado o dedo por isso, e por isso é que nós sabemos isso. O Afonso III teve conflitos com a Igreja conhecidíssimos, agora não vou entrar por aí, mas uma das coisas que foi apontado no dedo foi precisamente a ter funcionários judeus no funcionamento da coroa, foi não aplicar os decretos dos concílios papais aos judeus, e de facto o Afonso III não teve interesse nisso, o Dom Dinis não teve interesse nisso, e o Afonso IV não teve interesse nisso. Porquê? Porque os judeus trabalhavam em estreita colaboração. Alguns judeus, é preciso perceber aqui também uma coisa, posso já perder isto, e iria falar mais à frente, mas isto é muito importante, perceber que os judeus não eram só famílias de alto poder económico, não. Os judeus, na época medieval, em Portugal, nos reinos ibéricos em geral, e diria Portugal em geral, havia, sim senhora, famílias judaicas altamente poderosas, mercadores, coletores de impostos, mas havia também agricultores, havia também mercadores, havia sapateiros, havia oliveiros, havia tudo. Okay? Isto é muito importante perceber. Para não termos ideias afuniladas da realidade. Nós sabemos isto pela documentação. Isto não é uma probabilidade. Nós sabemos pela documentação que os judeus se ocupavam de cargos mosteirais, como todos os outros mosteirais cristãos. Okay? Portanto, apenas em 1361, Dom Pedro cria a ordenação jurídica que constitui as moradias e as juderias. É tudo feito ao mesmo tempo. Curiosamente, no caso de Lisboa, é interessante ver que a primeira referência a uma porta da juderia de Lisboa, entre outros, é de 1277. E agora perguntam, então, mas afinal havia segregação espacial em Lisboa? A questão é que não posso responder a isso. E o que eu sei é isso. É que a segregação foi implantada no reinado de Dom Pedro e que em Lisboa nós temos notícia de uma porta. Essa porta, a questão é, quem é que tinha autoridade sobre essa porta? Era a comunidade judaica? Era o rei? Lisboa era a cidade do rei. É preciso dizer isto também. Lisboa não tinha outro senhor senão o rei. Havia outras cidades que tinham. O Porto, por exemplo, nesta época, e até metade do Porto, tinha como senhor o bispo do Porto. Outras cidades tinham outros senhores, mas Lisboa era do rei desde sempre. Porque do momento que o Afonso Henriques toma Lisboa, Lisboa foi do rei, era a maior cidade do reino, sem qualquer margem de dúvida, e, portanto, a coroa nunca abriu mão de Lisboa, nem pensar, nem deixou que se implantassem em Lisboa senhorios que fizessem competição ao e a própria relação com o Senado, que se vai complexificando, diria, também serve muito a esta questão de Lisboa ser do rei. Portanto, quem é que mandava fechar a porta? Quem é que mandava abrir esta porta? Não fazemos a mínima pequena ideia, nem nunca vamos saber. Não, é preciso admitir, a história não é
não temos soluções para tudo na história e é preciso saber viver com isso. Relativamente, entrando aqui noutro tópico, na morfologia urbana, algumas noções fundamentais. O núcleo central das comunidades hebraicas seriam, portanto, a sinagoga, o templo, como é óbvio, as carnicarias que já vos falei, e também os banhos. Portanto, há uma transposição daquilo que era o núcleo central das cidades hispano-muçulmanas. É o que é. Podemos ver, no lugar da sinagoga, a mesquita, os banhos são os banhos, e o suco e as carnicarias são correspondentes. O mesmo acontece com os edifícios habitacionais, ou seja, com a arquitetura doméstica. Nós percebemos que a arquitetura doméstica nas judaias não se altera drasticamente com as alterações de poder político. O que é que isto quer dizer? Tenho aqui mais à frente, vos mostrarei as questões da arquitetura doméstica. Mas pronto, para já, as casas eram organizadas em torno de um pátio central com especialização funcional, ou seja, as casas tinham uma cozinha, tinham uma latrina, tinham um salão. Okay? Isto não era a matriz das casas do norte cristão. Não era isto. A matriz do norte cristão eram casas alongadas, portanto, sem pátio central e sem especialização funcional marcada. Podia haver, mas podia não haver. Portanto, não havia um sítio para a latrina, não havia um sítio para a cozinha, não havia um sítio para dormir. Coisas diferentes. Duas causas hipotéticas para esta transposição do núcleo da cidade islâmica. As comunidades do Al-Andalus estavam profundamente arabizadas, não falamos nisto, e uma continuidade de um tipo de vida urbana com raízes culturais menores. Obviamente que o Islã não vai buscar, não inventa este modo de vida. Este modo de vida é mais antigo, como é óbvio. É um modo de vida mediterrâneo muito, muito, muito antigo. O Islã vem a perpetuar isso e reforçar isso no Islã. Agora vamos falar de algumas pessoas. Vou-vos falar da família que mais marcou a época medieval no reino português. A família dos Ginhaia, os Negros, também chamados os Negros. É uma família de judeus que simplesmente é muito fácil de perceber. A grande maioria dos rabis mor, o rabi mor era o cargo, portanto a pessoa que era simultaneamente conselheiro do rei e que geria e fazia a ligação entre todas as comunidades judaicas do reino e o rei, portanto era o rabi mor, uma espécie de vizir transposto para o reino cristão, e a maior parte deles pertence a esta família. Houve algumas alterações, houve alguns reis que não gostaram muito desta família e que cortaram relações, e isso é interessante perceber, não vamos para por aí, mas de facto é interessante, mas no entanto eles começam e acabam. É a ideia que nós ficamos. Os primeiros arrábios moros que nós conhecemos do nome, na documentação medieval portuguesa, que já é do Dom Dinis, começa no Dom Dinis, mas a tradição judaica, que é todo um outro mundo, porque a tradição judaica tem outros documentos em hebraico, onde se afirma que, portanto, esta família começa logo a ser muito próxima da coroa portuguesa com o Afonso Henriques. Okay? Se é verdade ou não posso dizer. Esta é uma documentação que é mais difícil de dominar para um historiador português dominar esta documentação, não é simples. E, portanto, estabelecer os graus de fiabilidade da documentação, que é esse que o historiador faz no final. É perceber se um documento é mais fiável ou não, podemos dali trazer afirmações ou não. Não podemos fazer com essa documentação hebraica, mas também não podemos ignorar. Longe disso. Portanto, temos aqui uma personagem guerreira, provavelmente pai do Arabi Mor de Dom Dinis, provavelmente pai do Arabi Mor Judá Ibn Gedeia. Portanto, Gedeia, já falamos disso. Gedeia já li coisas extraordinárias sobre Gedeia. Este nome Gedeia aparece por causa das tranças que os deuses tinham. Isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Ok? Gedeia é um nome muito antigo de tradição judaica, tradição hebraica, muito antigo, que pode ter acontecido ao contrário. Okay? O facto do nome ser judaico e eles usarem cabelo de determinada forma, depois de ter dado a Gedeia portuguesa. Ok? Mas não é ao contrário. Nem pensar nisso, porque este nome está atestado na tradição hebraica séculos antes de existir português. Ok? Só para conhecer aqui esse ponto. Portanto, este Gedeia
Este avô do Rabi Mor, pai de Rabi Mor, tinha em sua posse toda esta lista inacreditável: 3 panos trabalhados por almofadas, uma almofada de penas trabalhadas com ouro, 2 panos de linho morisco com secretadura vermelha de seda, 2 panos listados de seda, um pano de fino de lã, um pano de seda listado para colcha, 12 mantas novas, 4 almofadas de pena trabalhadas com seda, uma camisa morisca de pano de granada com bastões de ouro listado, uma touca de seda. Eu não vou isto. Já perceberam isso? Portanto, era uma pessoa economicamente muito bem estabelecida, que tinha um património material assinalável e deixou isto tudo à coroa. Deixou isto tudo ao Dom Dinis, em 1281. Bem, em princípio será, na minha opinião, este Redeia poderá mesmo ser o pai do Rabi Mor. Isto mostra-nos também, se depois só olhando para isto com atenção, para esta lista com atenção, temos aqui cobertores de lã franceses, panos vinhos de Granada. Só que temos 2 mundos. Portanto, é uma pessoa que estava em contacto com mundos muito diversos. Estava em contacto com o mundo islâmico. Temos os panos moriscos, temos os panos de Granada, mas também tinha os cobertores de lã franceses e outras coisas, portanto, que vinham do outro mundo, do mundo do norte da Europa. E realmente era isso que a comunidade agora estava a fazer nessa altura, no Reino de Dom Dinis. Estava a servir de ponte para estes 2 mundos, e Lisboa estava numa posição privilegiada para isso. Em novembro de 1324, o Dom Dinis, poucos meses antes de morrer, portanto já numa situação que ele sabia perfeitamente que estava perto do fim, já reconciliado com o filho, o Dom Dinis teve uma relação com o filho péssima, como sabemos, a partir de certa altura houve uma guerra civil. O Dom Dinis demonstra o seu afeto e amizade pelo Rabi Mor, filho daquele do velho, aliás, neto, este é um neto, porque em 24 é um neto. Os judeus têm esta coisa de dar o nome ao filho, o nome do pai, e portanto a coisa vai funcionando. Assim, o Redeia, filho de Judas, o Judas, filho de Redeia, e a coisa vai rolando assim frequentemente. E portanto, o Dom Dinis faz esta doação de uma quinta em Frielas, perto de um dos espaços preferidos de Dom Dinis, o Espaço de Frielas, e a linguagem é muito clara. Eu agora querendo fazer graça e merecer ao dito Redeia, meu Rabi Mor, por muito serviço ele me fez, e lealmente com o seu corpo e com o seu haver, dou-lhe por herdade para sempre, para ele e todos os seus sucessores, todo o direito e todas as coisas que ele havia e podia haver na dita quinta, a quinta de Frielas. Por qualquer razão que aqui houvesse, e faço-la livre e isenta para sempre, que ele e todos os seus sucessores possam fazer dela como de sua própria livre herdade. Um pouco antes, uma outra personagem, o opulento Rabi Yahuda, filho de Gedélia. E aqui está escrito em hebraico, por isso temos que dizer, não podemos dizer Gedélia, temos que dizer Gedélia, não é. O que é que fez? Instalou esta placa, que está hoje em Tomar, na sinagoga de Tomar, que não tive em Tomar, mas que é uma pertence a Lisboa, porque fez parte da sinagoga mandada erguer por este Rabi da família Ignai, onde se diz: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão, entrai pelas suas portas e com graças e em seus átrios, com louvor. Vós que ides no caminho do Senhor, acorrei à casa do culto, 3 vezes por dia, vindo às suas portas, em ação de graças, e tomai nas vossas mãos cítaras e cantai um cântico de graças. Esta coisa do canto e da música é uma coisa muito importante no curso judaico, aliás, em hoje nunca se perdeu. Este edifício formoso e belo construiu o opulento Rabi Yahuda, filho de Gedélia, portanto o próprio, que tem o seu assento nas Assembleias dos Justos e da Congregação. Depois diz a data. E nós ficamos a perceber que isto foi feito entre 1306 e 1307, portanto ao fim de 1306 e 1307, portanto em pleno reinado do mundo. É o que sobrou da sinagoga, não temos mais. Tirando uma outra coisa. Mas antes de irmos a essa outra coisa, vamos ver o que é era uma sinagoga feita nesta altura. E temos aqui uma sinagoga que sobrou, uma sinagoga absolutamente fantástica, que fica, eu diria, a 6 horas de carro. 6 horas de carro. Alguns dias de viagem na altura, em Toledo, a sinagoga de Santa Maria la Blanca, feita, portanto, em finais do século XIII.
provavelmente numa época correspondente ao momento em que a sinagoga de Lisboa foi, eu diria que fosse a primeira sinagoga, provavelmente já estava outra, mas houve uma reformulação naquela época, na minha opinião, mas isso era possível. Mas era assim que se fazia sinagogas na altura. E temos aqui a planta também, portanto, estas naves muito explícitas, e esta estética que não engana. Onde é que vamos encontrar edifícios religiosos assim? Temos outra coisa sobre a sinagoga de Lisboa. É uma coisa muito interessante. Um relato, mesmo no fim, felizmente, houve um museu, Jerónimo Museu, nascido na Áustria, fez uma viagem à Península Ibérica, no final da presença hebraica em Portugal, e diz-nos isto sobre a sinagoga de Lisboa. No sábado, véspera de Santo André, visitei a sinagoga deles. E semelhante a esta nunca vi outra. O museu não era um sefardita, não estava habituado a este mundo. Na sinagoga há um pátio coberto por uma videira enorme, cujo tronco tem de circunferência 4 palmos. Portanto, uma videira no meio de um pátio. Que lindo que é o recinto da cátedra, que há para pregar como nas mesquitas. Dentro da sinagoga estavam acesos 10 grandes lampadários, com 50 ou 60 lâmpadas cada um, não falando ainda de outras. As mulheres têm uma sinagoga separada, na qual havia também muitas lâmpadas acesas. Ora, temos que fazer aqui um cruzamento. Lembrarmos que o mundo, nesta altura, não era o mundo atual. E que os judeus, na época, não tinham qualquer problema em fazer uma sinagoga à imagem de uma mesquita. É o que fica demonstrado com isso. Esta é a mesquita de Cairoão, fundada em 670, completamente refeita já no século VIII, onde encontramos os grandes lampadários, onde encontramos uma arquitetura muito semelhante e que tinha um pátio também. Não digo que tivesse uma videira, mas teria também um grande pátio de abluções, onde as pessoas falavam, etc. Portanto, há aqui, obviamente, semelhanças. Esta é a mesquita Almeida de Damasco, também, portanto, muito antiga, uma mesquita do século VIII, também com grandes lampadários e com uma arquitetura semelhante, estruturada em naves. Portanto, as vidarias de Lisboa medieval, saindo agora do campo da sinagoga, Lisboa teve 3 vidarias, a vidaria velha e a vidaria grande, sobre a qual temos falado já um pouco, a vidaria nova ou pequena, das terceiras, ela surge na documentação com estes 3 nomes, e a vidaria da Alfama, que é a última de todas, a última a ser feita. A vidaria velha ou grande, há um consenso entre os historiadores na continuidade da localização, a posição topográfica da cidade islâmica poderá, ou seja, há um consenso que se acredita que já existisse uma juderia naquele sítio na Lisboa islâmica. Provas disso? Nenhum. Absolutamente nada. Mas há um consenso. Porquê é que eles haviam mudado de sítio? Esta é a pergunta que devemos fazer. Porquê é que haviam mudado de sítio? Os muçulmanos mudaram de sítio para sentido. Saíram da Alcácer, do sítio do poder, com certeza, e foram para outro sítio. Gradualmente. Também não acredito que tenha sido uma mudança assim. Na Alcácer saíram, com certeza. Agora, da cidade, parece mais difícil, mas pode ser outra conversa. Mas os judeus não tinham por mudar de sítio. Não tinham por começar a fazer casas de outra vez. Porquê? O Afonso Henriques tinha todo o interesse, mas todo o interesse em manter estas pessoas na cidade. Para o Afonso Henriques era importante ter estas comunidades a funcionar bem. E, portanto, os historiadores têm este consenso. Aqui, uma planta de Augusto de 1940, uma planta antiga, mas não é por ser antiga que não deixa de ser importante. Meus irmãos sofrem esses preconceitos. Aqui um zoom sobre a zona da judiaria, e é uma planta excelente. Aquilo que nós fazemos hoje em dia é basicamente confirmar o trabalho do Augusto Vieira da Silva, e por isso aquela homenagem que eu fiz no início, porque o Augusto Vieira da Silva tem um trabalho excepcional, ele era engenheiro militar, e portanto com um rigor extraordinário na cartografia, e por isso os arqueólogos hoje, quando escavam em Lisboa, que uma vez vão fazer, é ver o que é que o Vieira da Silva dizia sobre aquele sítio. Isto diz muito da capacidade do Vieira da Silva e da perenidade do seu trabalho. Esta é a minha reconstituição, a reconstituição que eu fiz para a minha tese de doutoramento da cidade de Lisboa no final do domínio islâmico,
E, portanto, na zona da Judiaria, que era esta zona, não conseguem ver, a Judiaria estaria aqui. Portanto, o Rio Tejo, toda a gente percebe, não é? O Rio Tejo, o Castelo de São Jorge, aqui onde hoje em dia está a Baixa Pombalina, tudo isto desapareceu completamente. A Serra Lisboa, bem, com o seu claustro, e, portanto, a Marcha Ribeirinha, a Muralha. Portanto, a principal via de saída da cidade seria, portanto, através da porta, que está hoje mais ou menos no sítio onde é o Largo de Santo António, muito provavelmente. Saindo dessa porta, havia uma via que já não existe, que foi completamente, porque esta zona foi toda refeita pelo Marquês de Pombal, não por força preciso, mas porque ele quis. São outros 500, que não vou falar agora, mas de facto o Marquês de Pombal quis fazer uma cidade nova e por isso arrasou completamente a cidade medieval. E portanto esta era a via principal de saída da cidade, e ao longo desta via eu penso que existia já em época islâmica um suco da Rabalda, ou seja, um mercado da Rabalda. Por vários motivos, agora aqui também não temos tempo para entender. E, portanto, faz sentido que mais tarde, e aqui já temos a documentação, isto é a constituição da cidade já no século XIII, em meados do século XIII, e sabemos que havia neste sítio, junto a esta via, e entre esta via e o outro ponto mais importante da cidade, que era a margem ribeirinha. Era na margem ribeirinha que se passava tudo. Obviamente, numa cidade como Lisboa existe por causa do rio, não é? E, portanto, entre a principal via de saída da cidade e a margem ribeirinha de Lisboa que se instala hoje em dia. E provavelmente já lá está, antes da cidade cristã. E uma planta mais recente que fizemos no Gabinete de Estudos Alciponenses, no Lisboa do século XV, já aproveitando alguns nomes de outros trabalhos e observando o domínio da documentação. Aqui para se perceber na cidade atual onde é que estaria esta engenharia, portanto ali, alguns entre a Rua dos Fanqueiros, Rua da Prata, Rua de São Julião, Rua de São Nicolau, era essa parte da Baixa que estamos a falar. Não é a Baixa toda, é uma pequena parte da Baixa. Infelizmente, é uma pequena parte da Baixa que provavelmente a arqueologia terá sempre muita dificuldade em encontrar. Porquê? A Baixa tem um vale, em ver, não é? Um vale com o rio, quer dizer, com uma ribeira que passava no centro do rio, porque a Baixa está ali porque existia uma ribeira que ainda lá está, mas está completamente encanada, está domesticada, por assim dizer. Portanto, fazia um vale. Esse vale existiu até 1755. E até o Marquês de Pombal, basicamente, mandar fazer um aterro e aterrou as partes mais baixas, ou seja, as partes do centro do vale ficaram aterradas, e daí haver escavações fantásticas na Rua Augusta, porque é uma parte mais central do vale, ficou aterrada, mas depois as partes que já estavam, portanto, a levantar, tiveram que ser rebaixadas, tiveram que ser completamente arrasadas. A judiaria estava nessa parte, uma parte mais alta da cidade, a alta para a baixa. Portanto, a baixa não era aquele plano ocidental, era um vale. E esse vale teve que ser equilibrado. E ao ser equilibrado, a parte da judiaria, provavelmente, a não ser que haja assim um sítio excepcional que apareça, mas dificilmente algum desses passa. Falando agora noutra coisa, no Museu Urbano. Antes de irmos ali, temos aqui a planta mais antiga de Lisboa, a Judiaria Velha. Nós notamos aqui uma coisa interessante, nesta parte da cidade, como em outras partes da cidade, mas isto ainda era a cidade medieval, obviamente, em 1650, portanto a cidade pós-medieval, digamos assim. Ninguém mudou muito a cidade de Lisboa entre 1650 e 1450, não houve assim alterações drásticas, mas houve na sua extensão, no seu crescimento, mas no seu interior, naquilo que lá estava. E, portanto, a Judiaria Velha tinha vários destes becos sem saída. Estes becos sem saída. Estes becos sem saída nós podemos encontrá-los em coisas como esta. Isto é uma fotografia atual da Medina de Fez, onde a cidade é estruturada em casas de pátio central. E as casas de pátio central podem crescer, podem se ir acrescentando umas às outras de uma forma muito diferente do que as casas de lote estreito e comprido. As casas de lote estreito e comprido precisam de uma fachada de um lado e precisam de traseiras do outro. A fachada de um lado precisa de luz, porque é por aí que entra a luz.
A casa de pátio central, como a luz entra pelo pátio, não precisa de fachada. Não precisam de fachada. Podem se aglomerar umas às outras e, portanto, podem crescer quando quiserem. Isso resulta nisto. Se não houver uma autoridade central que diga, não, meus amigos, nós temos que viver todos numa organização quadrangular, numa ortogonal, que havia também. Havia cidades islâmicas, hoje a arqueologia já veio mostrar, Córdoba tem bairros inteiros gigantescos, completamente ortogonais, de casas-pátios, quadradinhas umas coladas às outras, como se fossem casas geminadas atuais. E, portanto, a coisa islâmica não tem que ser assim caótica, é quando é. Quando não há uma autoridade a impor uma regra. E, de facto, parece que foi isso que aconteceu, e parece-me a mim que foi isso que aconteceu nas de Lisboa até metade. Até o Marquês de Pombal ter feito outra cidade lá em cima. Porquê? Porque os judeus não tinham que fazer casas de outra maneira. Não havia necessidade. Porquê é que iam fazer casas de outra maneira? Já viviam assim. Iam mudar porquê? Porque é que havia melhor numa casa de lote cheio de comprido, onde não havia uma cozinha, não havia uma latrina, casa de banho atrás, onde não havia um espaço para o salão. O que é que tinha de melhor? Nada. Então, eu acredito que todos continuaram a viver assim. Além disso, a professora Maria José Ferro Tavares, há que dizer, que é a pessoa que mais documentos viu, mas é que não tenho dúvida disso, mais documentos viu relativamente aos judeus medievais portugueses, mais documentos leu, mais documentos publicou, diz nas suas publicações que no século XV havia ainda casas em Lisboa com cozinha e latrina nos dias. Havia casas com cozinha e latrina fora das dias. Muito pouco, se é que havia. Cozinha talvez. As casas nobres, sim, teria uma cozinha. Latrina. As casas de banho são uma coisa que começa surgem nas cidades europeias, ocidentais, no século XIX. Ok? A não ser que fossem palácios, mas aí estamos a falar de outra coisa. Estou a dizer casa comum, casa comum, né? Casa das pessoas. Na Veria, no século XV, ainda havia casas com latrina, porque vinha de trás. Era uma coisa que vinha de trás, obviamente, e que ficou, não havia que mudar. Portanto, temos aqui a Veria grande, ou a Veria velha, no centro. Temos depois a Veria de Alfama, que é uma Veria muito mais pequena, é a única que sobreviveu em termos de toponímia na cidade de Lisboa. Ainda existe hoje em dia a pequena rua da Veria, e, portanto, exatamente no mesmo sítio. E, portanto, obviamente, aqueles prédios que lá estão não são os prédios de Veria, não temos que entrar em investigação. Não, aqueles prédios não são prédios muito mais recentes. Mas, de facto, era naquele sítio a Veria de Alfama. E houve uma outra Veria nova, ou das Tercenas, que foi feita num sítio onde está hoje o Museu do Dinheiro. Okay? E por isso aquela muralha que nós vemos, aquele muro que nós vemos no Museu do Dinheiro, é um muro muito interessante, que é a muralha do Minas, de facto, mas também outra coisa. É o muro norte das Terceiras. E era um muro que fazia a divisão entre as Terceiras e a Judiaria Nova. Do outro lado, havia uma pequena rua que separava esse muro das casas, e essas casas já eram as casas da Judiaria Nova. Isto foi tudo feito do zero, portanto, feito pelo rei Dom Dinis, que era uma personagem extraordinária, que fez coisas inacreditáveis. Então, além de escrever muito bem, seria um poeta extraordinário, era também uma pessoa que mandava fazer cidades, autenticamente. E fez, portanto, reformulou toda a Rua Nova de Lisboa, a fachada sul da Rua Nova, e fez a Judiaria Nova também do outro lado, isto com um urbanismo completamente diferente. Como se pode ver, um urbanismo completamente diferente do urbanismo que vos tenho vindo a falar, de origem mediterrânea. Não, aqui temos os caras diretos, estreitos e compridos, na Judiaria Nova. Aqui uma carta régia, penso que já, o tempo já está a fugir, não sei se ainda tenho muito mais margem para nós. Vou tentar acelerar. Temos aqui uma carta régia de Dom Dinis em que se protege os judeus que habitavam e trabalhavam nas Judiaria das Terceiras dos abusos realizados pelo alcaide e os mordomos da cidade. Esta carta é muito interessante e diz-nos rapidamente, não vou pôr a ler isto, mas diz que, portanto, os judeus que viviam nas Terceiras, o que eles faziam era comprar roupa velha. Eram alfaiates que reciclavam roupa velha. Isto não são grandes mercadores de tecidos que viviam na Judiaria Grande.
mas de certeza absoluta. Isto são judeus, famílias de judeus que reciclavam roupa velha e, portanto, pessoas que não tinham grande poder económico e que o Al-Qaeda e os seus funcionários iam lá quando queriam fazer algumas maldades. E esta carta de Dom Dinis é realmente para parar com isso. Ok? Portanto, não havia só judeus ricos, não havia só judeus poderosos, havia judeus de todas as categorias sociais. Em 1459 há um grande roubo na judeia, agora temos um grande salto, entramos no século XV e falamos outra vez vamos falar outra vez de panos. Alguns moços cristãos que de travessura fizeram mal, isto é o Rui de Pina que diz, portanto, o cronista Rui de Pina, fizeram mal a uns judeus, uns moços cristãos, na Ribeira de Lisboa. Ora, estes jovens foram castigados pelos funcionários régios. O que aconteceu? A população, durante o castigo, isto vivemos num clima já de algum antissemitismo. Em Espanha, então, o antissemitismo, Espanha quer dizer, perdão, em Castela, Espanha não existia. Em Castela, já o antissemitismo já estava completamente instalado. Em Portugal, muito menos. E por isso, desde 1391, quando há uma perseguição, um pogrom autêntico, em Castela e Aragão, nós, em Portugal, recebemos estas comunidades de um modo extraordinário e, portanto, havia uma comunidade fortíssima em Lisboa. E, portanto, o que é que aconteceu? Estes moços cristãos foram castigados fisicamente. A população ficou muito escandalizada com isso, muito chateada, e o que resolveu fazer? Entrar pela juderia adentro, a roubar e matar os judeus. Nós sabemos isto porquê? Por causa do Rui de Pina, que nos conta isto, e por causa das cartas de perdão, que depois o Afonso V vai fazer, que é um documento muito interessante, em que nos diz quem é que roubou, o que é que roubou, como é que roubou, e portanto temos mais de 30 cartas de perdão sobre este evento. Temos os nomes das pessoas. Isto é muito giro. Eu vou-vos dizer aqui algumas coisas sobre isto, é muito interessante. Quer dizer, interessante para nós, olha, não tem piada nenhuma com as pessoas mortas. O Álvaro Domingos, o qual albergava hóspedes na sua casa, afirma que apreendeu 2 peças de pano que um dos seus hóspedes tinha trazido para casa no dia do roubo, não foi ele. No entanto, teria sido acusado de cumplicidade por pessoas que queriam mal. Gonçalo Anos Cerveiro, morador em Lisboa, afirma mesmo que colaborou na restauração da ordem, ao lado do corregedor da cidade, mas que a sua filha de 10 anos tinha recebido um moço nesse dia um espelho partido, que tinha levado à sua acusação. O barbeiro Afonso Álvares afirmou ter estado presente na Rua Nova a assistir ao roubo, só estava a ver. E colaborou também com as autoridades, no entanto, sem explicar nem como nem porquê, foi também acusado de participar na rua. João de Lisboa, escudeiro do rei, estava acusado, escudeiro do rei estava em Vila Nova, ou seja, na zona atual do Chiado, em casa do seu cunhado, quando ouviu chamar da parte do rei. Del Rei, aqui Del Rei, sobre aqui Del Rei, na direção da Judiaria Grande. E, portanto, eu ouvi também dizer que queriam matar o cunhado. E, portanto, lá foi a correr, dá lá abaixo, e foi por causa disso, porque queriam matar o cunhado. E chegou à Rua Nova, encontrou 13 ou 14 homens, com um inglês, disputando um saco cheio de dinheiro. Este saco tinha sido tirado a uma alvercação, o tal cunhado, que o tinha realmente roubado da judiaria. Estavam todos, portanto, envolvidos, quem é que ficava com o dinheiro da judiaria. E, de algum modo, chegaram todos a um acordo e dividiram o saco em partes iguais. É claro que o escudeiro do rei e o seu cunhado entregaram imediatamente o dinheiro, a certeza. Pelo menos é isto que dizem. Portanto, isto é um rol. Eu podia ficar aqui mais de 15 minutos a contar as histórias destas. Há mais de 30 depoimentos deste tipo. E é muito interessante perceber, e realmente, o bem que foi realmente tirado da judiaria neste dia foi realmente peças de pano. E peças de pano não eram as peças de pano dos deuses das terceiras, eram as peças de pano inteiras, valiosíssimas, dos grandes mercadores que viviam na judiaria velha de Lisboa. Nós ficamos a perceber que realmente o comércio do pano era muito importante em meados do século XV, e depois há outras fontes, há pagamentos de impostos que nos confirmam esta relevância do comércio dos tecidos nesta época. Vamos acelerar aqui, isto também não posso deixar de mostrar para terminar.
há esta tese de doutoramento do Tiago Moita, que é uma tese de doutoramento extraordinária, que faz a recuperação de uma coisa que nós infelizmente até agora não temos legado, que é um livro manuscrito hebraico, sefardita e português feito em Portugal. E que realmente é algo extraordinário. Esta tese está disponível na web, pode ser descarregada, pode ser lida, pode ser vista, é um documento muito importante. E realmente há uma produção documental fascinante e é preciso dizer que as Bíblias latinas desta época, feitas em Portugal, não tinham este nível estético. De falar de estética, não tinham este nível estético. E vamos ver aqui só duas Bíblias, uma do Samuel, filho de Samuel e de Musa, e outra do próprio Samuel e de Musa. Portanto, uma feita com o pai e com o filho em colaboração, segundo o Tiago Moita, e outra feita apenas pelo filho. Esta é feita pelo pai e pelo filho, e são páginas de tapete com um modelo estético de óbvia filiação islâmica. Podíamos encontrar páginas de tapete, eu estou a falar dos desenhos à pena, obviamente, tem aqui um zoom, portanto, se substituirmos as citações hebraicas por árabe por Corão, é isto que se encontrava nos Corães medievais. Okay? Portanto, não há aqui dúvidas. Temos aqui outra página de tapete, a filiação estética é a mesma. Esta é a Bíblia de Cincinnati, foi feita em Lisboa em 1455. Por esta parceria pai-filho de escribas. E por, possivelmente, maçoretas que talvez tenham feito estes desenhos. Obviamente não sabemos se os desenhos foram feitos por pai e filho. De certeza que fizeram a cópia da Bíblia, mas os desenhos não são. Esta Bíblia está dentro desta caixa, que é uma caixa espetacular, também feita em Lisboa, de certeza nesta época, original, uma das pouquíssimas que restam. Importa dizer, antes de saltarmos para outra Bíblia, que nem uma única Bíblia, ou manuscrito iluminado, feito pela comunidade hebraica portuguesa, está neste momento em Portugal. Nem isso. E eu acho interessante também pensarmos um bocadinho nisto, que é que nós estamos em Portugal. Em primeiro lugar, porque as autoridades portuguesas, nomeadamente uma pessoa chamada Dom Manuel, fez com que isso aconteceu. Foi o Dom Manuel que expulsou essas pessoas, ou que os obrigou a converter, sem qualquer interesse nestas obras de arte, que é o que são estão a verdade. Ok? E por isso, foram as autoridades portuguesas que tomaram essa iniciativa de expulsão destas obras. Temos que admitir isto. É uma questão que tem que ser feita. Nem uma única assim quanto em Portugal. Temos algumas, mas as que temos em Portugal, nomeadamente temos uma Bíblia espetacular na Biblioteca Nacional, aqui perto, mas essa foi feita em Cerveira, okay? Em Castelo, não foi feita aqui. E há outros documentos, mas há documentos manuscritos. Não há nada que se assemelhe a isto. Alguns anos depois, em 1482, o mesmo Samuel e Musa, o filho, faz isto. Faz uma Bíblia extraordinária, iluminada. Esta sim já é iluminada. Isto está tudo na internet, volto a dizer. Na tese do Tiago Moita, ele tirou fotografias. O doutor Tiago Moita tirou fotografias, e padre, porque é padre, Tiago Moita, tirou fotografias centenas de manuscritos iluminados portugueses em todo o mundo. Estados Unidos, chegou a ir a Moscou à procura de uma Bíblia de parceria espetacular, mas infelizmente não conseguiu, porque parece que desapareceu. Mas, portanto, isto quer dizer que percorreu o mundo atrás disto e é uma tese que merece ser vista. Aqui encontramos uma estética já muito diferente. Isto não é estética de filiação islâmica. Isto é arte gótica mais pura. Já quase proto-renascentista. Portanto, encontramos aqui uma evolução pela mesma pessoa na arte estética de composição da Bíblia. Isto é extraordinário. E também tem há aqui um certo simbolismo, não é? Passar de uma coisa para a outra, ao mesmo tempo sem deixar de ter aqui, manter algumas coisas da estética islâmica. Portanto, sem abandonar completamente a estética islâmica, fazer, ser a estética o que é estética. Mas realmente já aqui com apontamentos típicos da arte gótica. Isto é micrografia, que é com uma letra muito pequena, escrever textos, apontamentos maçoréticos. Apontamentos maçoréticos são comentários da Bíblia.
Okay? Não é o texto da Bíblia, mas são comentários da Bíblia. E depois fazem desenhos. Isto tudo, todas estas linhas são escritas. Tudo. É tudo escrito. A micrografia, o nome desta arte. A arte que desapareceu completamente depois de 1953. De Portugal. Óbvio. Mais uma página desta Bíblia, com duas cercaduras fantásticas. E com aquele painel. Todos os livros da Bíblia começam com a primeira palavra em destaque e com um painel pintado ao ouro ou prata, com as próprias palavras pintadas ao ouro ou prata, e depois preenchidas com esta coisa de horror vácuo. Isso nada pode ficar vazio, não é? Uma coisa muito, muito típica da arte islâmica. E, portanto, há aqui uma conjugação muito, muito interessante. Aqui tu já fizeste. Nem. Para terminar, nós hoje em dia sabemos onde está o cemitério medieval dos judeus de Lisboa, ali perto da Rua dos Lagares, do Largo das Alegrias. E sabemos porquê. Porque o encontramos. Encontramos realmente as pessoas. Vamos perceber aqui uma coisa. Isto foi escavado em escavações de emergência. Isto não foi escavado porque estávamos à procura do cemitério. Ninguém estava à procura do cemitério nenhum. Isto foi escavado porque foi preciso fazer cavos neste sítio. E quando foi preciso fazer os cavos, encontrou-se o cemitério. Estão a perceber? Não houve um plano para ir buscar isto. A realidade trouxe-nos. E as alternativas de arqueólogos é que ou se escava isto ou finge-se não. Não se pode. Se é escavado em Portugal, os incumados só podem ser retirados por antropólogos. E, portanto, são equipas de arqueólogos e de antropólogos que fazem estas escavações. E, de facto, temos aqui esculturas muito peculiares. Temos pessoas em decúbito dorsal, à maneira aparentemente cristã, e não no decúbito lateral, que é o islâmico, que é aqui que estaríamos à espera de encontrar naquele sítio, porque sabíamos pela documentação que o cemitério da moradia, porque isto é na moradia, o cemitério da moradia, estava à espera de encontrar, mas encontrou-se afinal tudo junto. O cemitério da moradia e o cemitério judaico no mesmo sítio. Em alguns sítios, lado a lado, em alguns sítios, sobrepostos. Isto porque há camadas do tempo que se misturam e temos um projeto a decorrer neste âmbito e, portanto, haverá notícias sobre isto. Vamos estar por aqui tudo. Agora já sei. Isto são joias das pessoas que gostam. É um conjunto de joias absolutamente incrível, um dos mais representativos de toda a Idade Média ao nível mesmo europeu. Não há muitos conjuntos deste tipo. Isto está a ser estudado neste momento. Há um artigo científico já publicado sobre isto. Depois posso passar essa referência a quem quiser, mas é realmente um conjunto extraordinário. E terminamos com um documento bastante triste, na minha opinião, e que é a carta em que Dom Manuel doa à cidade de Lisboa, à instituição para a qual ele trabalha, ao Senado de Lisboa, à Câmara de Lisboa, doa o cemitério dos judeus e mouros, as campas e cabeceiras e jardins. Foi tudo doado para quê? Para se fazer o Hospital Real de Todos os Santos. Depois foi feito mais tarde, e toda aquela zona, estas pessoas saíram lá, perdeu-se contáveis coisas. Portanto, tudo aquilo que eu vos tenho mostrado são coisas que se perderam, obviamente, tal como o saber destas pessoas, que eram alguns grandes comerciantes, outros pequenos comerciantes, desde o sapateiro até ao grande comerciante do ultramar. Isso tudo perdeu-se de algum modo ou transformou-se noutra coisa. Pronto. E para mim, muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Sr. Professor Manuel Ferreira Silva, por esta belíssima conferência que nos proporcionou aqui no final desta tarde. Tenho certeza que encantou-nos e enriqueceu-nos.
Portanto, muito obrigado pelo conhecimento que nos traz aqui, que faz parte da nossa história, da nossa cidade de Lisboa. Bem, muito obrigado. Tenho certeza que seguramente alguém da assistência terá, enfim, vontade de colocar alguma questão, alguma dúvida, algum comentário. Portanto, desde já passaria a palavra ao embaixador. Obrigada. Obrigada. Sr. Professor, eu primeiro queria agradecer. Foi uma conferência que, ao contrário daquilo que nós estamos habituados a ouvir, foi baseada em textos, em mostras, em desenhos, uma coisa concreta, que eu acho que torna o tema muito mais próximo e muito mais próximo da nossa realidade brasileira. Também queria agradecer muito isso. Eu tenho alguma experiência de Marrocos. Queria perguntar se há duas realidades marroquinas para a qual sempre chamo a atenção, que se verificam também aqui. Em Marrocos, há muito a preocupação de acentuar que os bairros judeus estão sempre ao lado do Palácio Real, prova da proteção da monarquia marroquina em relação àquela comunidade. Segundo, em Fez, por exemplo, há uma zona judia em que nos chamam a atenção que a rua é toda judia, e o que é que se vê? Porque as casas têm janelas para fora, caso que não é o caso das casas muçulmanas, que estão todas viradas para dentro e escondidas do exterior. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Embaixador. Não sei se não dá mais alguma pergunta, ou podemos já, se calhar, se passar só para responder esta Obrigado pelas palavras e pela questão. Marrocos e Fez, sim, eu conheço, estive lá, é Melá de Fez, é muito interessante, interessantíssimo, infelizmente desabitado. Quando lá estive, apareceu um senhor muçulmano, que era o cuidador do sítio, isto já foi há uns 15 ou 20 anos. Era o cuidador do sítio, mas muito interessado em manter aquilo, afinal aquilo era seu ganho-pão. E o sítio era interessante, muito interessante, mas abandonadíssimo, descuidado, infelizmente. E realmente tem razão no que diz, o urbanismo era diferente. Mas eu diria que, não sei, não tenho certeza do que vou dizer, mas diria com probabilidade, acredito que tenha havido ali alguma deslocalização dos judeus para aquele sítio. E normalmente, tal como o do Diniz, que faz aquela judia das tercenas em lotes completamente retangulares, compridos e estreitos, como esse fez. Portanto, acredito que possa ter acontecido alguma coisa semelhante em Fez. Até porque nós sabemos que Fez recebeu, não só no século XV, em Espanha, quando há o pogrom de 1391, há muitas famílias judias que partem imediatamente para o norte da África. Isso não há dúvida nenhuma. Não sei se é isso. Sim, senhor, toda a razão. Estava a passar. Já vou adiantado a hora e tive muito tempo a falar sobre a questão. Sim, isso é muito importante e tem a ver com isso, sem dúvida nenhuma. Tem a ver com isso, com o poder e a proteção do monarca, sem dúvida nenhuma. Temos casos em Portugal de pequenas judias que são, inclusive, dentro da zona do recinto dos castelos. Não é o caso de Lisboa, obviamente, nem faz sentido em Lisboa, porque Lisboa tem uma judia gigantesca, provavelmente até anterior à monarquia portuguesa, mas de facto isso é perfeitamente lógico que acontece. Os judeus eram do rei, eram pessoas que eram do rei. Isto é dito na documentação, tanto é dito pelos judeus para se protegerem muitas vezes dos conselhos da cidade, que lhes querem cobrar impostos e tarifas e taxas que eles acham que não têm de pagar, porque eles pagam ao rei. Portanto, os judeus dizem, não, nós somos do rei, nós já pagamos ao rei, vamos pagar em duplicado agora ao conselho também. E ao mesmo tempo o rei quer que eles sejam dele, porque aqueles impostos são para a coroa diretamente e não para a vida intermediária. Portanto, era um bem. Obrigado. Se puder aconselhar, só
Boa tarde, obrigada pela conferência, era mesmo muito interessante. E tenho uma dúvida acerca da família de Negro, a família de Inhaquiá. Eu sempre, quando estudei este tema, li bastante, mas sempre tive esta impressão, que sempre se falou desta família logo no início da fundação do Reino de Portugal, e tinha aquela ideia de um encontro do primeiro rei, então Afonso de família de Inhaquiá, e a de Inhaquiá foi em Santarém, ou em Lisboa, em 1147. Então, tudo isso não passa de uma lenda. Não sei se consegui fazer a pergunta bem, porque eu sempre achei que esta ligação foi muito mais antiga do que foi dito agora aqui. E que naquela altura o Iaquiá Ben Iaquiá recebeu cargos, títulos, terras, etc. Até, durante uma pesquisa, encontrei uma árvore genealógica na internet. Sim, obrigada. Senhor, sei muito bem do que está a falar, que é, mas aquilo que eu falei um pouco, eu não tenho tempo, não estávamos aqui a falar dos negros, e portanto, mas sei perfeitamente do que está a falar. A questão é a seguinte: tudo o que está a dizer é informação que vem da tradição judaica. Okay? Há um livro de um historiador judeu, que é o Carmoli, em que faz referência e realmente vai buscar textos mais antigos, textos do século XVI. Estes textos do século XVI, escritos por também membros da família Yahweh, David e Yahweh, se não é agora assim de cabeça, escreveu um texto da própria, portanto, com a história da própria família, onde faz referência a essas coisas. E realmente há uma referência muito interessante, que é a referência exatamente a propriedades em Camarate, em Farialas. E não sei se recordam, mostrei exatamente uma doação do Dom Diniz de uma quinta em Farialas. E, portanto, aí é um caso em que há uma convergência entre a documentação judaica e a documentação medieval portuguesa. O problema é que a documentação judaica remete essa doação para o Afonso Henriques e nós só temos essa doação do Dom Diniz. O que é que nós podemos concluir daqui? Não é impossível que realmente tenha havido um Linharia na época do Afonso Henriques e que depois essas propriedades se tenham mantido até ao Diniz. Não é impossível. Mas também não é impossível que os historiadores judeus que escrevem aqui no século XVI tenham feito uma confusão entre os dois reinos, o Diniz e o Afonso Henriques. Não é impossível. Portanto, estamos aqui com duas hipóteses abertas. Eu não ponho as mãos no fogo nem por uma nem por outra. Não. Também muito obrigado pela excelente conferência. Duas perguntas só se pode pegar. Eu lembro-me de ter lido algo a atual Conceição Velha, conhecida Conceição Velha, tinha sido construída por cima da sinagoga da Juderia Velha. Se tem algum fundamento, esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta, também me lembro de ter lido, em para além destas três juderias que referi, havia uma quarta, na zona do Carmo, acima do lado do Carmo. São as questões que gostava de saber sobre Gisela. Obrigado. Sim, senhor. Relativamente à sinagoga e à Igreja da Conceição Velha, sim, mas a Igreja da Conceição Velha não é a atual Igreja da Conceição Nova, não é aquela igreja. É uma que já não existe. Não é essa. Essa que está na fachada manuelina é uma igreja que foi feita na época de Manuel num sítio onde não existiu sinagoga nenhuma. A sinagoga existiu noutro sítio, no sítio onde existiu a Igreja da Conceição Velha. E foi o Augusto Vieira da Silva, no artigo publicado já há décadas, muitas décadas, que esclareceu esta situação. O problema é que ainda hoje em dia se escreve sem ver esse artigo e sem ter em conta essa questão. E, de facto, o problema é que a Igreja da Conceição mudou de sítio. Começou por ser instalada num sítio, no sítio da sinagoga, realmente, isso é verdade, mas depois mudou para outro sítio. Era mais a norte. Era mais a norte, sim. Era entre a Rua dos Fanqueiros, algumas áreas entre a Rua dos Fanqueiros e no sítio, mesmo no centro
no centro, no núcleo da judiaria velha. Okay? Depois, a questão da judiaria ao pé do Carmo, é a judiaria da Pedreira. Essa judiaria, quanto a mim, também há muitas confusões sobre isso. E importa realmente explicar um bocadinho essa questão. A própria tradição hebraica fala não. E fala numa judiaria ao ocidente, a judiaria de São Julião, etc. E acho que há uma grande confusão. O que aconteceu na Pedreira foi o Dom Dinis, e voltamos ao Dom Dinis, que realmente tem esta mania de pôr as pessoas a viver onde ele quer, sem dúvida nenhuma, e o Dom Dinis, a certa altura, fez uma urbanização, podemos dizer, uma urbanização no Carmo, na zona então chamada da Pedreira, que é o nome que se dá a essa zona, e atribuiu essa zona a uma família dos deuses, dos Navarro, que chegaram nessa altura. Não é uma família qualquer, uma família com posse-icónicos, bastante importantes e uma família grande, numerosa. E eles foram viver para aquele sítio nessa altura. Mas rapidamente o Dom Dinis mudou de ideias e acabou por dar aqui tudo ao almirante Pessanha, que depois é convidado para ser o primeiro almirante da Marinha Portuguesa, e portanto os judeus saíram lá. No entretanto, poderá ter lá havido uma sinagoga, com certeza. Terá sido a sinagoga uma das primeiras sinagogas feitas? Não, nada. É num sítio excêntrico, estamos completamente já fora da cidade, até, portanto, aquilo é urbanizado só pelo Dom Dinis nessa altura, e só é realmente começa a fazer parte da cidade quando o Dom Fernando faz uma muralha à volta, a cerca fernandina, portanto estamos muito longe do núcleo da cidade, que era o sítio onde fazia sentido fazer sinagogas, porque era menos de vida. Posso só fazer uma pergunta? A Igreja da Magdalena tinha alguma coisa a ver com a judiaria? Porque nada. Era uma ermida ou era nada? Porque ela era hebraica, não era? Mas não havia uma relação, não? Sim, mas calma. Não, a Igreja da Madalena era a Igreja da Madalena e as igrejas eram assim. Havia proximidade física, mas não relações religiosas. Não sei se. Posso? Não quero minimizar. Falar. Abre o microfone. Está aqui, Miguel. Não quero usar a palavra, se alguém quiser fazer nas perguntas. Queria esclarecer uma dúvida, também que foi dita logo no início, mas antes de fazer esta pergunta, queria perguntar. Acabamos de falar da Igreja da Conceição Velha, e já sabemos há muitos anos, porque também foram feitos outros pesquisas pelos investigadores da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que não era sinagoga, mas ainda está lá aquela indicação histórica. Por que ainda não tiraram esta informação falsa? Isto é uma pergunta mais retórica do que sei que não há uma resposta certa. A dúvida que eu tinha, e o professor mencionou logo no início da conferência, o ladino, como se fosse uma língua já falada no período islâmico, desculpa. Enquanto quando eu fiz as minhas pesquisas, foi-me explicado, foi-me dito que é uma língua que apareceu já na diáspora judaica depois da expulsão e depois da instalação da Inquisição, quando aquelas comunidades separatidas instalaram-se nos diferentes países, Turquia, Amsterdão, etc., mas especificamente na Turquia e em outros países, e aí que desenvolveu-se o ladino com raízes castelhanas, portuguesas e umas palavras que já foram acrescentadas que vinham dos países da Comunidade. Esta era a dúvida. E temos ainda para mais uma pergunta, do que eu também estudei, é que a Bíblia de Lisboa foi vendida ou foi dada aos ingleses no final do século XIX. Queria também esclarecer esta informação para ele. Então, a questão do ladino. A questão do ladino é complexa e eu não acho que esteja completamente fechado.
Eu acho que não, acho que faltam estudos mais sérios, mais concretos sobre o ladino. Mas o que nós percebemos é que o ladino tem léxico que vem do português, sem dúvida nenhuma, porque só é encontrado neste sítio da península. Tem palavras, tem léxico que vem do castelhano e tem léxico que vem do árabe, porque não vem nem do português, nem do castelhano. E também sabemos que os judeus, a partir do século X, começam, de facto, a adaptar o hebraico. Eles já não falam. O hebraico é uma língua que não se falava no século X. Então falavam o quê? Aramaico. Exato, falavam aramaico, mas na Península Ibérica as pessoas não falavam aramaico umas com as outras. Falavam já uma língua romance própria, obviamente. E não propriamente aramaico antigo que se falava no século I. Então o ladino parece-me a mim que não há maneira de fugir, que não terá origens no Al-Andalus. Origens, não digo que seja todo feito. Agora, não será todo construído na diáspora. Isso é que me parece muito disparado dizer. Porque não se vai aprender a falar português e espanhol castelhano, desculpa. Português e castelhano em Marrocos ou na Turquia. Não, isso foi aprendido aqui. A outra questão era... A Bíblia. Não, sobre a Bíblia eu não vou adiantar, porque não é a minha especialidade. O que eu fiz por trazer. Eu sou historiador, não sou. O Tiago Moita é que é a pessoa indicada para responder a isso. Eu trago o trabalho do Tiago Moita para apoiar o meu trabalho como historiador. Não vou substituir aqui o Dr. Tiago Moita. Por isso, prometo. Está disponível na internet o trabalho. Não sei se ainda há alguém que dá para colocar outra questão. Se calhar já dá adiantado hoje. Podíamos dar por concluída aqui esta iniciativa, esta conferência, agradecendo ignoradamente em nome da Fundação e se calhar em nome de todos que tiveram o gosto e o privilégio de ter aqui connosco um especialista, enfim, toda esta história daquilo que é possível conhecer até agora, depois da comunidade judaica em Lisboa, em particular, e saímos todos daqui enriquecidos e muito agradecidos à sua integração e à sua pessoa. Muito obrigado.